membros e membros, quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que nos ensina: quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de seu avô e de seu pai, a mulher que cuidava dele o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. A passagem bíblica nos traz um pouco da história de Mefibosete, que era filho de Jonatas, o príncipe do trono de Israel, neto do rei Saul. Com toda certeza, na linha de sucessão, ele seria o próximo rei de Israel. Mas, infelizmente, como naquela época era comum guerras e conflitos, por sua vez, Saul e Jonatas foram mortos na batalha em Jezreel. E além de perder os pais, o trono, ele ainda fica aleijado, ele sofre com uma deficiência. A coitada da babá, com a intenção de defendê-lo, tenta levá-lo para longe, para que ele não fosse atacado pelos inimigos do povo de Israel. E no meio desta situação, o deixa cair, provocando assim a sua deficiência física. Durante essa semana, nós queremos refletir um pouco sobre a questão da deficiência. E o texto de Mefibosete nos mostra bem como é fácil do dia para a noite a pessoa passar por uma mudança brusca, por algum problema de saúde ou um acidente, partir de uma pessoa normal para ser alguém com uma deficiência. Nessas horas não podemos entrar em paranoias, não adianta ficar desesperado. Mais do que nunca precisa se apegar a Deus, pedir força e amparo para Ele, para que possa se reagir frente ao novo, frente àquilo que é diferente. Assim também foi na vida de Mefibosete. Ele, no meio de riquezas e regalias, de repente experimentou a pobreza e experimentou também a dificuldade. Neste período de coronavírus, quantos são aqueles que estavam habituados a um certo nível de vida? Tiveram que se readequar, se habituar a viver com bem menos do que antes. Quantos eram aqueles que eram saudáveis e agora têm sequelas provocadas pelo coronavírus ou por também outras enfermidades? É importante tentarmos olhar para o outro e termos uma visão de compaixão, de tentarmos colocar no lugar dele. A deficiência tem as suas limitações, mas dentro de toda e qualquer limitação também pode acontecer de surgir um coração generoso, da importância de se auxiliar, de ajudar a outra pessoa. Se nós gozamos de boa saúde, deveríamos nos colocar ao lado daqueles que estão doentes. Se somos pessoas sem deficiência, deveríamos vir e nos colocarmos ao lado daqueles que são deficientes. Deveríamos sempre estarmos dispostos a auxiliarmos, pois a vida dá muitas voltas. E de uma hora para outra, o que parecia normal pode ser anormal. Tudo pode ser mudado. O que não muda é a nossa fé em Deus. Esta sempre precisa ser fortalecida, esta sempre precisa estar amparada. Nosso Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz para nos dar a salvação, para nos dar uma nova vida. Mas Ele espera que nós, como seus discípulos, possamos vir amar e cuidar de toda e qualquer pessoa. Dentro da questão da deficiência, Deus permite que essas pessoas vivam e existam, para que o seu amor e a sua glória também possa ser manifestada sobre eles. Mas Ele também espera de nós, como seus discípulos,
que nós também possamos estar dispostos a cuidar e amar destas pessoas. Que Ele nos auxilie e nos fortaleça nesse aspecto. Amém.